Graça e paz, que Deus abençoe, que esse dia seja um dia de muita bênção sobre sua vida. Eu creio que há da parte de Deus uma porção para nós e eu creio que nós somos chamados para viver a plenitude da vontade, da palavra e do poder de Deus. Então eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Gálatas, capítulo de número 4, versículo 19, que diz o seguinte: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe, essa palavra ela é uma palavra muito forte, porque ela está falando do caráter de Cristo sendo formado em nós. E caráter é um conjunto de valores e princípios que norteiam a vida do cristão, que dão direção à nossa vida. Eu costumo dizer que caráter é o que está dentro do ser, que é revelado aos outros. Caráter é o quanto de Cristo está dentro de você, que é revelado a outras pessoas. E está ligado literalmente a quem eu sou, né? A quem eu sirvo e ao que devo fazer. Presta atenção, o caráter está ligado a quem eu sou, ou seja, a minha identidade, a quem eu sirvo, ao meu Senhor, e o que eu devo fazer, a minha missão. E isso é uma coisa importante, porque nós precisamos ter um caráter de Cristo. O que é interessante é que a palavra caráter no grego é carácter, né? Que significa marca gravada, sucada, batida, né? Pode-se dizer então que o caráter de Cristo é uma marca na nossa alma, né? E eu quero dizer isso a vocês, que eu quero que você compreenda, né, os princípios que são necessários para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Em todas as áreas da nossa vida cristã, que se refere àquilo que nós podemos fazer, né? Tanto ao nosso caráter como filho, como pai, como cônjuge, como sacerdote. Pois eu quero que você entenda que todas essas coisas, elas estão ligadas uma à outra. Eu quero que cada um de vocês também possa compreender, cada um de vocês possam compreender a importância de revelar quem servimos através das nossas atitudes. Quem você serve? Quando você age, quando você fala, as suas atitudes como cristão, como amigo, como filho, como noiva de Cristo. Quem revela? Que tipo de caráter ela está revelando? Né? Então, vamos aprender sobre alguns atributos de Deus, atributos comunicáveis de Deus a respeito do seu caráter. E eu quero que você compreenda que existe uma rota para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Né? Não adianta a gente se esconder, não adianta querer falar de Cristo sem viver a Cristo, porque a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 17, que não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem secreta que não haja de vir ou de se saber à luz, ou de vir à tona, de vir à luz. Então nós não podemos dizer que somos de Cristo sem manifestar o caráter de Cristo, porque mais cedo ou mais tarde o nosso caráter vai se manifestar. Bem, o que eu quero que você entenda, e eu vou dizer um ponto muito importante hoje, e a gente vai continuar essa semana falando sobre isso, é que o caráter, ele não é formado de uma forma fácil. O apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas, filhinho, outra vez, porque eu sinto dores de parto, né? Então o caráter é formado, o caráter de Cristo é formado através de uma vida de muita renúncia. Não adianta, porque eu sou de Cristo, é muito fácil parecer com Cristo. Não é, amados. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você olhar esse detalhe, alguém teve que perder para você ganhar. Cristo abriu mão do céu, foi uma renúncia. Abriu mão de sua glória, foi uma renúncia. Abriu mão do seu poder, foi uma renúncia para vir à terra, se esvaziar, assumir a forma de homem, obedecer até a morte de cruz. Então é possível ter um caráter de Cristo sem renunciar como Cristo. O
O apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses, ele diz assim: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e se humilhou até a forma de homem. Nós precisamos entender que uma das coisas muito importantes para que nós possamos ter o caráter de Cristo é abrir mão da nossa própria vontade. Abrir mão do que eu quero, abrir mão do que eu desejo, é a minha vontade contra a vontade de Deus. Então eu preciso fazer a vontade do Senhor Jesus. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem renúncia, não existe ter o caráter de Cristo sem renúncia. Não existe como, não existe uma fórmula que faça com que você tenha o caráter de Cristo sem renunciar à sua vontade, sem renunciar os seus anseios, os seus desejos. Mas isso é poderoso, porque se você compreender isso, você vai entender que uma vez que você não tem mais nada a perder, os seus olhos estão focados naquele que era, que é e que há de vir, e você estará trilhando o caminho do sucesso, da glória divina na sua vida. A Bíblia diz que Jesus obedeceu até a morte de cruz e ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes, e ao seu nome toda língua confessará, e diante dele todo joelho se dobrará para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, o ponto aqui é formar o caráter de Cristo em nós. E para que isso aconteça é necessário abnegação, é necessário a gente abrir mão do nosso eu, da nossa vontade. Sim, se fosse fácil, todo mundo teria feito. Mas esse é o desafio. Você pode ver que o apóstolo Paulo ele usa a expressão: filhinhos, por quem novamente sofro as dores de parto. É um desafio. E eu não estou falando aqui para quem quer viver a vida de qualquer jeito. Eu estou falando para quem quer viver uma vida pautada na palavra de Deus, para quem quer caminhar conforme a vontade de Deus, para quem quer ter em sua vida o caráter de Cristo, manifestá-lo, fazer com que outros possam ver isso. E esse é o desejo de Deus para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa vida cristã. Né? Eu quero que você entenda que ele tem um interesse gigante, né, de salvar as nossas vidas. Eu vou te dizer isso: o Evangelho não tem a ver com Cristo nos abençoando, dando coisas para nós, mas o Evangelho é Jesus nos salvando de uma vida morta. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida, restaurou a nossa vida, e é desejo dele salvar todos os homens. O apóstolo Paulo fala no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. A Bíblia diz que por isso, né, é bom, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos plenos da verdade de Deus. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você e quer que você tenha o caráter tão parecido com ele, a ponto de ser embaixador de sua mensagem de reconciliação aqui na terra. Quando eu abro mão da minha vontade e faço a vontade de Deus, eu me torno um embaixador de Cristo, pregador daquilo que ele estava para fazer. Sabe por quê? Porque era isso que Deus estava fazendo em Cristo. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. E ele diz, versículo 20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia! Então, queridos, nessa breve introdução, eu quero que você entenda que o caráter de Cristo será formado em cada um de nós, quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. A abnegação é uma das coisas que precisamos fazer, é uma decisão que precisamos tomar para que o caráter de Cristo seja formado em nós. E eu tenho plena certeza que quando nós começarmos a fazer a vontade de Deus e não a nossa, nós vamos viver coisas extraordinárias. Que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar de forma poderosa. Se essa palavra falar com você, então compartilha com um amigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu sei que Deus vai te abençoar poderosamente. Shalom,
Em nome de Jesus, até a próxima.